Boa noite, pessoal. Dentro da proposta do nosso curso, vamos conhecer um pouco sobre a informática, né, e como é que ela ajuda na nossa prática pedagógica, como uma ferramenta que auxilia nas nossas atividades. Então vamos começar a conhecer um pouco sobre a introdução à microinformática. Como nós vimos, a informática é uma ciência que estuda o tratamento automático da informação mediante o uso de computadores e demais dispositivos de processamento de dados. Por isso que essa palavra mágica, automático, tratamento automático, é exatamente isso, porque é um uso, não é, rápido, que dá uma resposta rápida a aos nossos objetivos, correto? Usando computadores e seus dispositivos, né? Vamos ver então quais são esses. O que é um computador? Seria uma máquina que processa dados, transformando-os em informações. Então, na informática, a coisa funciona da seguinte maneira: os dados inicialmente são chamados dados brutos, não é? Sem assim obedecendo uma lógica de arrumação. Então, o que é que faz a informática? O computador ele é dotado dos aplicativos, dos programas, dos softwares, e esses programas, eles, de acordo com a especialidade de cada um, eles pegam esses dados, né, que são introduzidos dentro da máquina através de um dispositivo de entrada que nós vamos ver mais na frente, que é o teclado e outros também, e aí vai processar esses dados que o usuário introduz na máquina e processa, transformando esses dados em informações. Quais sejam informações essas? Informações de cada programa. Se você está usando um programa de edição de textos, de fabricar textos, né? Então ele transforma as letras, as palavras, as frases em textos prontos. Se você vai fazer, por exemplo, cálculos matemáticos, cálculos mais aprofundados, como o Excel, então ele pega os números que você introduz, de acordo com as ferramentas que tem o programa, né? Alguns mini aplicativos dentro do programa do Excel, e ele vai fazer uma série de cálculos matemáticos de uma forma rápida e vai nos dar essas informações já elaboradas. Então a informática se baseia no seguinte tripé: dados, processamento e informações, certo? Então vamos falar mais na frente o que é o processamento. Então dados são dados aleatórios, dados brutos, e as informações já são esses dados devidamente processados. Então o conceito de cada um deles: dados é um conjunto de informações aleatórias ou informações brutas. O processamento é um conjunto de operações lógicas e aritméticas que tratam automaticamente um conjunto de dados. Por que isso? Porque o computador vai usar, não é, as ferramentas que tem nos programas. Então essas ferramentas que são os softwares, elas têm, não é, dispositivos que fazem cálculos matemáticos e dispositivos que fazem reconhecimento de outros programas, como as operações lógicas, e isso de uma forma rápida para dar a informação já mais na frente processada. E as informações é o conjunto de resultados obtidos após um processamento. Então, feito isso, temos aqui esse esquema que mostra como é que o processamento se comporta, não é? Então tem entrada, processamento e saída, certo? Como nós já falamos. Com relação à entrada, tem os dispositivos chamados dispositivos de entrada. Como é que define isso? São periféricos
que enviam dados para o computador, permitindo a comunicação do usuário, né, com o computador. Por exemplo, o teclado é o principal e o primeiro dispositivo de entrada, porque é por ele que você digita letras, números, né, faz todo tipo de introdução desses algoritmos para os programas reconhecerem e fazer o processamento. O microfone também pode ser considerado um dispositivo de entrada, porque você entra com voz, entra com palavras, não é? E o programa que vai trabalhar sons, ele vai reconhecer isso e vai transformar num objetivo que você queira construir. A webcam, a câmera também, a câmera de vídeo, e muito comum nos notebooks, nos tablets, ela captura imagens do usuário e passa para dentro do computador, ou então quando se faz conferências, palestras, bate-papos por câmera, por vídeo, então essas câmeras elas capturam a imagem do usuário. O mouse, como vocês já conhecem, é um pequeno dispositivo chamado periférico, né, que nós vamos ver na frente também o que é o conceito de periférico, que também faz o uso de alguns programas para entrar com esses dados no computador. O scanner também é um outro tipo de dispositivo de entrada. Por quê? Porque o scanner ele faz uma varredura chamada de digitalização de imagens. Aí essas imagens elas vão para dentro do computador. Então o scanner faz essa varredura, como se fosse uma leitura por cima da imagem, e aí um programa específico dentro do computador vai reconhecer essas imagens e vai armazená-las de acordo com os objetivos da pessoa, né, que está utilizando essas imagens para uma posterior utilização. Certo? Elas imagens ficam armazenadas numa pasta ou num disco, o que quer que seja um dispositivo de armazenamento interno. Okay? Agora vem a parte mais importante da informática, ou do computador, que é o processamento. Então, o que seria? É uma operação realizada pela Unidade Central de Processamento, ou UCP, ou mais conhecido como CPU. Por que o CPU? Porque vem do inglês, né? E CPU a gente faz para poder ficar mais fácil de memorização. Então, o processador ele é responsável por processar as instruções, realizar cálculos e gerenciar o fluxo de informações dentro do computador. Então, é como se fosse, por exemplo, a parte principal de um carro, é o motor do carro. Então, o motor do carro, ele faz com que o carro se mova. Então, ele utiliza várias ferramentas que tem no carro, a bateria, o motor de partida, o radiador, que faz refrigeração da água, uma série de outros instrumentos que estão dentro do motor e que faz com que esse motor seja rodado para dar movimento a um veículo. Então eu digo sempre que, fazendo analogia, a CPU é o principal, é quem faz com que as informações sejam trabalhadas dentro do computador. Então é uma analogia de função comparando um processador ao motor de um veículo, correto? Então os dados eles são trabalhados com os aplicativos, os softwares, né? E esses softwares eles dão instruções para o processador fazer a transformação dos dados em informações trabalhadas, certo? Pode ser imagem, pode ser texto, ou também pode ser cálculos diversos de acordo com cada aplicativo que você queira utilizar, ok? Agora, dispositivo de saída. Então, depois que você entra com os dados no computador, faz o processamento, você já utilizou os dispositivos de entrada, diversos, de acordo com com a sua necessidade. E aí, feito isso, feito o processamento, então agora essas informações vão sair, né? Elas vão ser disponíveis, vão ficar disponíveis para o usuário utilizar posteriormente. Então são periféricos que exibem as informações já processadas, permitindo o acesso do usuário às mesmas.
Por exemplo, o monitor é o principal dispositivo de saída. Então você não vai fazer nenhum trabalho se você não está logo na frente do computador, de um notebook, na frente de uma tela, para ver o que está sendo feito. Como a informática faz esse processamento muito rápido, por isso que se chama de tratamento automático, então é imperceptível a nossa memória você perceber o trabalho do computador. Então, a proporção que você digita uma letra ou uma palavra, o monitor já exibe aquela palavra saindo na tela. Então foi o que? Foi o resultado do processamento desses dados que são as letras. E que um programa de reconhecimento dessas letras transformou em textos, como por exemplo o Word, que muita gente já faz uso e conhece. Né? Um outro dispositivo seria o Datashow. Por que o Datashow é de saída? Porque você vai dar uma apresentação, vai fazer uma palestra, uma aula, né? em audiovisual, então você vai usar esse instrumento, que é um periférico, para poder a imagem e o som daquela palestra sair numa tela para que as pessoas possam apreciar ou assistir. Outro dispositivo muito importante também é a impressora. A impressora que vai transformar as informações armazenadas no computador para uma folha, não é para um texto. Então ela vai ser um instrumento de exibição, né, de expressão do trabalho feito no computador. Caixa de som é a mesma coisa, vai sair o som do que foi produzido por um programa qualquer, e os fones de ouvido também para pessoas que gostam de ouvir, sons que saem do computador no fone de ouvido. Então esses são os principais e talvez os mais utilizados dispositivos de saída do computador. Agora vamos para o conceito de hardware. Então a informática ela se baseia em uso de duas coisas: hardware e software. Hardware ou hardware vem do inglês, que quer dizer hard, duro ou sólido, e ware, componente ou produto. Então o hardware seria qualquer equipamento da informática, qualquer coisa física, um monitor, um gabinete, uma CPU, uma placa de rede, uma placa de memória, um mouse, um teclado, qualquer coisa que seja física, nós chamamos de hardware ou hardware. E aí temos alguns esses exemplos que nós falamos, né? Teclado, mouse, CPU, monitor, etc. Certo? Agora software. Então a pronúncia seria software ou software. É a parte inteligente, é a parte lógica ou intangível do computador. Seriam os programas, os aplicativos, né, que nós utilizamos dentro do computador para transformar os dados em informações. Então existe uma infinidade de softwares já conhecidos e já fabricados. Nós conhecemos o Word, que faz textos, o Excel, que faz cálculos matemáticos, né? O Windows, que faz toda essa apresentação dessas ferramentas, o PowerPoint, que nós estamos utilizando, né? Que faz apresentações de slides, o Avast, que é um programa de vírus, e diversos outros programas que vocês conhecem, que nós também conhecemos. Então, tudo que for programa, nós chamamos de software, correto? Agora vamos ver o que vem a ser arquivo. Então, de posse do que você trabalhou os dados, transformando eles em informações, então essas informações ela precisa ser guardadas, armazenadas para um uso posterior. Então, por exemplo, antigamente, eu dou esse exemplo muito nas aulas, antigamente você ia para um banco, não é? E os dados da sua conta bancária era arquivado num papel, num pedaço de cartolina, que era o fichário de cada cliente. Então, qualquer movimentação que você fizesse, o funcionário do banco ia anotar ali uma saída, um saque de dinheiro, um depósito de dinheiro, uma transferência, ia anotar ali na ficha de cada cliente aquele trabalho que foi feito, aquela operação que foi feita dentro do banco, né? Então a mesma coisa é o computador. Se você faz um processamento de dados transformando em informações e não armazena, então fica tudo perdido o serviço.
Então, para isso se criou o conceito de arquivo, né? Então, o que vem ser o conceito de arquivo? É um conjunto de dados organizados logicamente. Então, está vendo aí, logicamente, que já foram trabalhados, processados e armazenados em um dispositivo de memória auxiliar. Nós vamos saber mais na frente conhecer o que vem a ser as memórias, né? Memória principal e memória auxiliar. Então, memória auxiliar são dispositivos que armazenam as informações processadas. Temos aqui esses dois exemplos, disquetes ou discos rígidos. Os disquetes hoje não estão mais sendo utilizados. Nós temos outros que nós vamos falar mais na frente, mas eu já me antecipo, como vocês também conhecem. Temos o CD óptico, temos os pendrives, temos cartão de memória e temos os discos rígidos que ficam dentro do computador, ou então disco rígido externo, né, que hoje se usa muito para armazenar uma quantidade enorme de informações processadas. Então, mais na frente nós vamos falar com mais ênfase nesse aspecto aqui dos dispositivos de memória auxiliar. Agora vamos ver o que vem a ser programa, como já falamos. Conjunto de instruções lógicas que interpreta a informação fornecida ao computador, instruindo-o em seguida a executar uma tarefa. Então, o que vem a ser isso? Um programa é um aplicativo, como vocês conhecem, no muito uso do celular. É um programa, é um aplicativo, é um conjunto de leis, né, de fundamentos da informática que reconhece, não é, pega dados brutos que estão entrando dentro do computador e reconhece esses dados, transforma esses dados em informações, de acordo com o objetivo de cada programa. Se você vai fazer um texto, então você tem um programa de texto, que é o Word, por exemplo. Então, o Word, ele reconhece os dados que você introduz, as palavras, as letras, não é? E ele vai transformando em textos, em palavras, em uma coisa pronta. Então, os programas são os conhecidos aplicativos, ok? Por fim, na aula de hoje, os principais componentes do computador. Tem vários outros, mas esses aqui são os principais. Então nós vamos falar nas próximas aulas sobre cada um deles, mas eu já cito aqui na aula de hoje. CPU, que nós já falamos um pouco, que é a central de processamento de dados, o teclado, o mouse, o gabinete, o monitor e o disco rígido. Então já falamos um pouco sobre cada um deles como dispositivos de entrada e de saída, mas nós vamos falar um pouco mais, de forma mais detalhada, né, e os tipos de cada componente desse que o computador utiliza. Então na próxima aula vai dar prosseguimento a essa parte de principais componentes do computador. Ok? Então por hoje é só, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse tema. Ok?